Olá, meus caros alunos, estamos de volta aqui dando continuidade à disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso Superior em Tecnologia e Energias Renováveis do IFRN Campus João Câmara. Aqui quem fala é o professor Bruno Xavier. O assunto de hoje é fasores. Então, pessoal, para o tópico de hoje, certo? A gente apresenta aqui o sumário, a gente vai relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores, falar sobre um pouco sobre a referência bibliográfica principal que a gente utiliza na nossa disciplina, quais são os objetivos inerentes a cada momento que a gente tem aqui nessa metodologia remota barra híbrida, certo? Falar um pouco do histórico, uma introdução sobre os fasores, certo? O seu conceito, fazer uma revisão sobre números complexos. Já posso adiantar que os fasores estão diretamente ligados à teoria de números complexos. Falar um pouco sobre a transformação de uma senoide no domínio do tempo para o domínio de fasores e vice-versa, certo? Por último, falar sobre a relação de fasores de tensão e corrente, certo? Em circuitos que tenham elementos como resistor, como capacitor e indutor. Como é que se comporta esses fasores de tensão e corrente? Aqui, pessoal, a gente tem um resumo do que a gente vai ver, certo? Na aula referente ao tópico a ser abordado hoje, que é sobre fasores. A gente vai relembrar rapidamente o que a gente viu nas aulas anteriores, relacionar com esse assunto, certo? Dessa aula, novamente apresentar e relembrar vocês quais são as nossas referências, a nossa referência bibliográfica principal, certo? Falar sobre os objetivos relacionados a cada momento. Lembrando que a gente tem uma metodologia aqui para o nosso ensino remoto barra híbrido, então a gente tem objetivos diferentes para cada um desses momentos, certo? Falar sobre o conceito de fasor, fazer uma revisão sobre números complexos, já que o fasor é um número complexo, falar sobre a transformação da senoide no domínio do tempo para o domínio de fasores e também aprender a fazer o caminho inverso, certo? Transformar do domínio de fasores para o domínio do tempo. A gente pode representar uma senoide por fasor, vocês vão ver que é bem mais fácil representar uma senoide por meio de um fasor e explicitar qual é a relação entre fasores de tensão e corrente para cada um dos tipos de elementos de circuitos, resistor, capacitor, indutor. A gente vai verificar por meio dos fasores como é o comportamento desses sinais sinoidais em relação a cada um desses tipos de elementos, certo? E por último, falar sobre um pouco sobre as próximas aulas. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre sinal sinoidal, e esse primeiro assunto está diretamente relacionado a esse assunto de fasores, ao tópico a ser abordado nessa videoaula, certo? Então, sugiro que, caso vocês tenham alguma dúvida, que vocês retomem aquela primeira videoaula, certo? Depois a gente viu resistores, capacitores, indutores e foi o nosso último tópico abordado. Foi um assunto mais extenso que a gente teve que dividir em 3 videoaulas, certo? E a gente apresentou o primeiro sinal sinoidal porque quando a gente foi explicar capacitores e indutores, a gente já quis mostrar para vocês algumas simulações em que tivesse um sinal
senoidal, que tivesse um sinal de tensão senoidal alimentando os circuitos. E a gente fez isso com o objetivo de aproximar, certo? A gente vai começar a ver agora circuitos CA, isto é, circuitos de corrente alternada, então os sinais senoidais são bastante importantes quando a gente tem circuitos contendo resistores, mas também capacitores e indutores, certo? Reiterando, nós utilizamos principalmente esse livro como referência, certo? O livro que está em tela. Especificamente, a gente vai tratar do capítulo 9 desse livro, que fala de senoides e fasores. Anteriormente, a gente já viu o conteúdo de sinais senoidais, certo? Eu preferi trazer ele antes. A gente também já tinha visto esse conteúdo de forma presencial, porque quando a gente explicou sobre os elementos passivos, resistores, capacitores, indutores, eu achei interessante mostrar para vocês algumas simulações com fontes de tensão do tipo senoidal. Então, para mim seria interessante que vocês já entendessem esse conteúdo de sinal senoidal antes de ver a teoria sobre esses elementos passivos. Então vamos dar continuidade ao que está presente nesse capítulo 9, certo? Agora falando especificamente sobre fasores. Então, pessoal, a gente vai falar aqui sobre os objetivos relacionados ao tópico abordado nessa videoaula, certo? Não tão somente relacionado à videoaula, porque na nossa metodologia a gente tem três momentos, certo? A gente tem um momento assíncrono que diz respeito a essa videoaula, cujos objetivos estão aqui em verde. A gente tem um momento híbrido, que são exercícios, atividades que são disponibilizadas para vocês fazerem. Então, esse momento vai muito da responsabilidade de vocês, certo? Então, eu peço que, após realizar esses dois momentos, que vocês voltem aqui, revejam esses objetivos e vejam se eles estão sendo alcançados, certo? Então, aqui para o nosso momento assíncrono, a gente vai apresentar o conceito de fasor, fazer uma revisão sobre números complexos e suas operações. Já posso adiantar que o fasor é um número complexo, certo? Então, como um número qualquer, a gente pode fazer operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, entre outras, também com número complexo. Então, a gente vai poder fazer isso com os fasores também, certo? A gente vai aprender a converter uma senoide no domínio do tempo para o domínio de fasores, e vice-versa, certo? E aprender quais são as relações entre o fasor de tensão e corrente e os diversos elementos de circuitos. Para o momento híbrido, a gente tem alguns exercícios relacionados a esses objetivos da videoaula, certo? Eles estão descritos aqui, eu não vou falar um por um, mas eles também vão estar descritos no exercício que vai ser disponibilizado para vocês. Então é importante que ao vocês fazerem os exercícios, vocês julgarem, terem a autorresponsabilidade de perceber se estão alcançando os objetivos para esse momento, certo? E no nosso momento síncrono, a gente vai julgar e pensar o que foi realizado, certo? E vai realizar mais exercícios. Então é importante que
vocês realizem as atividades relacionadas a esses dois momentos que são anteriores ao momento síncrono. Então, pessoal, a gente traz aqui um breve histórico sobre fasores, né? E de imediato a gente vê que a resolução de circuitos de corrente alternada usando fasores foi introduzida por Charles Proteus, certo? Eu acho que vocês vão lembrar do famoso simulador de circuitos elétricos Proteus, é justamente uma homenagem a esse matemático e engenheiro elétrico austro-alemão. Então aqui a gente traz a definição de fasor, certo? Fasor é um número complexo que representa a amplitude e a fase de uma senoide. Então, assim como o sinal senoidal, representado no domínio do tempo, na forma da sua função seno ou cosseno, ele também traz as informações de amplitude e fase e até de deslocamento. O fasor também traz essas informações, certo? Então, as senoides, elas são mais convenientes de serem trabalhadas nas funções seno e cosseno, a depender do tipo de objetivo que se queira atingir, certo? Mas elas também podem ser expressas em termos de fasores.
o que vai ao encontro da definição de fasor que a gente acabou de fazer, certo? Então, os fasores, eles se constituem em uma maneira simples para analisar circuitos alimentados por fontes senoidais, porque a gente vai ter a representação daquelas funções senoidais no domínio do tempo na forma de número complexo e a gente vai conseguir fazer análise de circuitos por meio desse tipo de representação de forma mais fácil, já que a gente vai conseguir multiplicar, dividir esses números complexos, somar, subtrair, trazendo mais agilidade à análise de circuitos elétricos do tipo CA. Então, antes de definirmos completamente os fasores e aplicá-los à análise de circuitos, precisamos estar completamente familiarizados com números complexos, certo? A gente tem que um número complexo é representado na sua forma retangular por x mais j vezes y, de forma que x representa a parte real e y a parte imaginária. O j é nossa unidade imaginária, cujo valor é igual a raiz de menos 1, certo? Então a gente também pode representar esse número complexo aqui no plano cartesiano, de forma que z vai ter a parte real e a parte imaginária. Aqui o eixo da abscissa a gente tem os números reais e aqui no eixo da ordenada os números imaginários. Conforme a gente já tinha adiantado, a gente tem a representação aqui de um número complexo, né, na sua forma retangular, mas a gente também pode representar esse mesmo número na sua forma polar, certo? De forma que a gente traz outros tipos de informações. Mas relembrando que é o mesmo número, a gente tem uma equivalência entre a forma retangular e a forma polar, certo? E a gente também consegue representar esse número complexo na sua forma exponencial, no qual a gente tem aqui a magnitude vezes a exponencial elevada à unidade imaginária vezes φ, que é o ângulo aqui desse número complexo. Então, qual é a relação entre a forma polar e a forma retangular, pessoal? Nesse caso, de forma mais específica, como é que a gente consegue transformar da forma retangular para a forma polar? Até por conhecimentos de trigonometria básicos, a gente consegue visualizar que essa magnitude aqui R vai ser igual a raiz quadrada de x elevado a 2 mais y elevado a 2. E esse φ aqui, que é o ângulo, vai ser igual a tangente inversa de y sobre x. Então, pessoal, ainda continuando a explicar sobre a transformação da forma retangular para a forma polar de um número complexo, certo? É importante que vocês se atentem para o cálculo desse ângulo, certo? Que a gente o faz por meio da operação de tangente inversa sobre a razão dos valores do eixo imaginário sobre o eixo real. Normalmente, as calculadoras elas têm uma função que transformam
essa forma retangular parapolar. E aí vocês não vão se preocupar com esses detalhes que a gente vai explicar adiante, certo? Todavia, se vocês optarem por utilizar a operação de tangente inversa, é importante sim que vocês observem em qual quadrante esse número complexo está. Se a parte real e a parte imaginária ambas são positivas, significa que ele está aqui no primeiro quadrante e, portanto, para calcular o ângulo referente à forma polar, vocês vão utilizar essa relação. Caso o número complexo esteja no segundo quadrante, a parte real dele vai ser o que? Negativa, porque ele vai estar aqui no plano cartesiano. Acho que vocês conseguem imaginar o que eu estou apontando, né? Então, nesse caso, para o cálculo do ângulo da forma polar, certo? Vocês vão utilizar essa relação aqui. Caso o número complexo esteja no terceiro quadrante, quando a gente tem parte real e imaginária, as partes reais e imaginárias negativas, então a gente vai utilizar essa relação. E por último, quando o número complexo estiver no quarto quadrante, quando apenas a parte imaginária for negativa, a gente vai utilizar essa relação, certo? Reafirmando, né? Normalmente as calculadoras conseguem transformar, vocês fornecem um valor de x e y, inclusive o sinal, e ele consegue identificar de forma direta o valor desse ângulo. Caso vocês optem por utilizar a operação de tangente, a operação inversa da tangente, certo? Então vocês vão se atentar para esses detalhes. Nesse caso, a gente quer fazer a transformação da forma polar para a forma retangular, isto é, a gente quer achar o valor de x e achar o valor de y. Aqui, por uma relação de trigonometria, a gente consegue identificar que x, certo? Que é o nosso, que está para o nosso cateto adjacente, vai ser igual a magnitude vezes o cosseno do ângulo. A gente pode lembrar que o cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre o cateto, aliás, sobre a hipotenusa, que está para a nossa magnitude, certo? Já o y vai ser igual a magnitude vezes o seno do ângulo. Se a gente for lembrar o conceito de seno, por meio da trigonometria, a gente vai ver que o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa que está para a nossa magnitude, certo? Então, o nosso número complexo na forma retangular vai ser isso aqui, certo? A gente colocou aqui, a gente tem que o x vai ser r cosseno do ângulo mais o j da unidade imaginária vezes r seno do ângulo. A gente coloca o r em evidência, então a gente tem aqui, a partir dos valores de um número complexo na sua forma polar, quando a gente tem a magnitude e o ângulo, a gente consegue transformar para a forma retangular. Falando agora sobre operações com números complexos, a gente tem aqui a representação de três números complexos, z, z1 e z2, certo? Então, z na forma retangular é igual a x mais j, y. Z1 na forma retangular é x1 mais jy1. Z2 é igual a x2 mais jy2. E aqui a gente também tem para cada um deles as respectivas formas polares.
Aqui a gente pode ver a operação de adição sobre dois números complexos, certo? A soma de Z1 com Z2. Graficamente a gente tem a representação deles no plano cartesiano, onde fica evidente a sua localização, certo? Quando a gente considera o eixo real e o eixo imaginário. Então, como é que a gente calcula a adição desses dois números? O resultado vai ser, para a parte real, a gente vai somar as respectivas partes reais desses dois números, e para a parte imaginária, a gente vai somar as respectivas partes imaginárias desses dois números. E aqui a gente consegue ver, no plano cartesiano, como é que se apresenta o resultado dessa operação de soma sobre dois números complexos. Para a subtração, a gente tem algo bastante semelhante, sendo que em vez de a gente realizar a operação de soma, aqui quando a gente vai somar as partes reais e as partes imaginárias, a gente realiza a operação de subtração. A multiplicação do número complexo, a gente vê ela representada aqui no plano cartesiano, certo? Observem que os números estão representados aqui na sua forma retangular no plano cartesiano. Todavia, ela é mais fácil de ser realizada quando esses números estão na sua forma polar. Então, aqui a multiplicação dos números complexos Z1 e Z2, a gente, para obter a magnitude do resultado dessa operação, a gente vai multiplicar a magnitude de cada um desses números complexos, e para a gente obter a fase, a gente vai somar a fase de cada um desses números complexos. Em relação à divisão, a gente tem algo mais parecido com a operação de multiplicação. Novamente, a gente prefere utilizar os números na sua forma polar. Então, aqui, para obter o resultado dessa operação de divisão de dois números complexos, mais especificamente Z1 e Z2, para obter a sua magnitude, a gente vai realizar a divisão da magnitude R1 por R2, e para obter a fase do resultado dessa operação, a gente vai realizar a subtração da fase de Z1 menos a fase de Z2. Em relação à operação do inverso, certo? A gente consegue vislumbrar aqui no plano cartesiano o que seria o inverso de forma gráfica, certo? Então aqui a gente tem a representação de um número do número complexo Z, certo? Então o inverso dele aqui no plano cartesiano seria ele estar aqui nessa posição, em que nós inverteríamos, faríamos a sua inversa quando a gente multiplica por menos 1 cada uma das partes constituintes desse número complexo, a parte real e a parte imaginária. Se a gente tem esse número na forma polar, a gente vai calcular o seu inverso dessa maneira. A magnitude dessa operação a gente vai fazer igual ao inverso da magnitude do número complexo, isto é, 1 sobre R, e a fase dessa operação vai ser igual o valor da fase do número complexo Z negativado. Já para calcular a raiz quadrada de um número complexo Z, a gente também tem que é mais fácil realizar essa operação por meio da forma polar. Então, o resultado dessa operação vai ter a magnitude dela igual à raiz da magnitude
do número complexo z e vai ter a fase igual à fase do número complexo z dividida por 2. Já o conjugado complexo, a gente encontra ele e a gente consegue vislumbrar melhor ele sobre o que essa operação significa aqui no plano cartesiano. Então, se a gente tem esse número complexo z, para a gente achar o conjugado complexo dele, bastaria a gente inverter o sinal da parte imaginária, como a gente consegue ver aqui nesse slide, certo? Caso a gente tenha a forma polar, a gente vai inverter o sinal da fase, certo? E de forma semelhante, caso a gente tenha a forma exponencial, a gente também inverte o sinal aqui da fase. Então, pessoal, a gente viu uma breve revisão sobre os números complexos, viu que da forma polar a gente chega na retangular e vice-versa, viu que da forma polar também é fácil chegar na forma exponencial sem precisar realizar grandes cálculos. É uma representação mais direta, inclusive parecida aqui com, com o que a gente tem aqui nessa exponencial, com exceção de que a gente não tem a magnitude, né? A gente tem que o número complexo na sua forma exponencial é a magnitude vezes essa exponencial aqui, certo? Então, por que a gente está dizendo isso? Porque a gente já tinha falado, né, que um fasor é um número complexo na qual a gente tem as informações de amplitude e a gente tem também a informação de fase, certo? Então, aqui a gente diz que a ideia da representação de um fasor, ela se baseia na identidade de Euler, que é essa relação. E observem que do lado direito aqui dessa relação, a gente tem uma informação que a gente viu quando a gente apresentou a conversão de, de um número complexo da sua forma polar para retangular. A gente viu que é bastante parecido, sendo que a gente não tem aqui a informação de magnitude. Então a gente consegue até observar e inferir que o cosseno, certo, desse ângulo φ está para a parte real dessa, dessa exponencial que está aqui ao lado esquerdo, certo? E o seno está para a parte imaginária, certo? Então aqui a gente teria a parte real e a parte imaginária. A gente viu que a exponencial da identidade de Euler traz tanto a informação da parte real quanto da parte imaginária de um número complexo, certo? A gente viu que essa exponencial também pode ser representada na sua forma polar, certo? E que a parte real é igual ao cosseno do ângulo da exponencial da identidade de Euler. Por sua vez, a parte imaginária é igual ao seno do ângulo da exponencial da identidade de Euler. E por que a gente está relembrando isso? A gente está relembrando isso porque o fasor também é um número complexo e a gente quer saber como é que ele traz essas informações de um sinal senoidal, mais especificamente da amplitude e da fase de uma senoide, certo? Então aqui a gente tem um sinal senoidal com amplitude Vm, fase φ, na forma de cosseno. A gente sabe que o cosseno de um ângulo, certo? Está para a parte real da exponencial da identidade de Euler desse mesmo ângulo. Então a gente pode representar esse sinal senoidal aqui dessa maneira.
Lembrando que em uma multiplicação de potências com a mesma base, a gente conserva a base e a gente soma os expoentes. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o caminho inverso, certo? De forma que nosso sinal agora a gente representa dessa maneira. Então, a gente pode observar aqui que esse V em maiúsculo e negrito vai ser a nossa representação de fasor, certo? Então, nesse fasor, a gente tem que ele vai ser igual a Vm multiplicado pelo exponencial de Jφ, certo? Como a gente tem aqui. E como a gente viu, a gente pode representar esse número complexo na forma exponencial para a forma polar, que é uma forma mais enxuta de se visualizar, certo? Então, a gente vê estando em maiúsculo e negrito, é, portanto, a representação fasorial do sinal senoidal em função do tempo, pessoal. Então, como a gente já havia afirmado, fasor é um número complexo que representa a amplitude e a fase de uma senoide. E nesse caso, a gente vai poder tomar como vantagem todas aquelas operações que a gente realizou de multiplicação, soma, subtração, inverso, conjugado complexo, realizar isso de uma forma mais fácil. Então, a gente explicou como é que se dá essa transformação da senoide no domínio de tempo para o domínio de fasores, certo? Explicando os pormenores relacionados a essa transformação, mas de uma forma direta, a gente tem essa equivalência aqui da representação no domínio do tempo e da representação no domínio de fasores, certo? Lembrando que a gente representa um favor aqui com a letra em maiúsculo e em negrito, certo? Para também não confundir aqui com esse valor aqui que também está em maiúsculo da amplitude. Aqui nesse quadro, a gente tem um resumo de sinais de tensão e corrente representados tanto no domínio do tempo quanto no domínio de fasores, certo? Então, essa relação aqui a gente já tinha visto, do sinal de tensão na forma de cosseno, certo? Quando a gente tem um sinal de corrente, muda que a gente vai ter uma amplitude do valor da corrente, certo? Todavia, se a gente tem um sinal senoidal, a gente lembra que o seno é o cosseno atrasado em 90 graus. Então, tomando aqui como referência esse sinal, esse fasor, certo? Que representa esse sinal na forma de cosseno. Então, a gente vai ter que o fasor de um sinal senoidal na forma de seno vai ser a sua amplitude e a fase dele vai estar atrasada em 90 graus, certo? Vamos fazer aqui alguns exercícios sobre fasores, certo? Mais especificamente, a gente tem esses exercícios no exemplo 9.3 do nosso livro de referência, certo? Estou no capítulo 9, certo? E ele pede para calcular os números complexos a seguir, certo? Então a gente tem fasores aqui na forma polar e também na forma retangular, e tem as operações aqui, soma, produto, raiz quadrada, certo? E a depender da operação, vai ser melhor realizar a operação com a representação na forma retangular ou na forma polar, certo? Vamos aqui para um exemplo que vocês vão entender melhor. Então a gente quer fazer aqui a soma desses dois números complexos que estão na forma polar, certo? E retirar a raiz quadrada dessa soma, certo, pessoal?
A gente pode ver aqui que para a operação de soma, a gente tem que é mais prático, mais fácil realizar essa operação quando a gente tem a representação desses dois números na forma retangular, porque a gente soma a parte real e a parte imaginária, certo? Então a gente está aqui fazendo a conversão de cada um desses números complexos para a forma retangular. Então, para achar a parte real, a gente vai multiplicar a magnitude vezes o cosseno do ângulo. E para encontrar a parte imaginária, a gente vai multiplicar a magnitude pelo seno do ângulo vezes a unidade imaginária, certo? Então a gente encontra aí que a representação na forma retangular desse número 40 fazes 50 graus é 25,71 mais J 30,64, certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui para esse número, 20 faz menos 30 graus, e aí a gente vai encontrar de novo a parte real e a parte imaginária agora para esse número. Então fica 20 vezes a parte real, a gente encontra quando a gente vai multiplicar por cosseno faz menos 30 graus, mais J seno de menos 30 graus. E aí a gente acha que a parte real vai ser igual a 17,32 menos J 10, certo? Então encontramos os dois números na forma retangular, porque é mais fácil realizar essa operação com números complexos, essa operação de soma, quando os números estão na forma retangular. Então vamos lá. Fica 25,71 mais 17,32. A gente está realizando a soma, certo, das partes reais. E a gente está realizando aqui a soma das partes imaginárias, como é orientado aqui quando a gente quer realizar a operação de soma. Agora ficou mais fácil para vocês observarem, certo? E aí a gente acha um resultado de 43,03 mais J 20,64, certo? Como nos foi trazido as entradas, né? As entradas da questão, os números complexos na forma polar, por uma questão de padronização, sempre é interessante que a gente também apresente o resultado na forma polar. Se tivesse sido trazido na forma retangular, a gente poderia ter deixado na forma retangular. E aí a gente tem um número complexo aqui, que é a nossa resposta, e a gente quer encontrar agora a magnitude, certo? Desse número complexo, para poder apresentar esse número na forma polar. Então a gente acha a magnitude pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, que a gente achou uma magnitude de 47,72. E o ângulo de fase a gente encontra fazendo a tangente inversa de y sobre x. Nesse caso, y é 20,64, ou seja, a parte imaginária, e a parte real é 43,03. A gente acha um ângulo de 25,63 graus. E aí a gente pode apresentar para vocês a resposta dessa soma, certo? A resposta dessa soma
na forma polar. Lembrando que a gente ainda precisa fazer aqui, retirar a raiz quadrada, certo? E aí a gente observa aqui que a raiz quadrada de um número complexo a gente consegue fazer com a representação do número na forma polar. Então, essa foi outra motivação para a gente transformar esse número aqui, talvez a principal motivação para a gente transformar esse número aqui para a forma polar, certo? Então, aqui a gente vai apresentar o resultado, certo? Da questão, e a gente tira a raiz de 47,72 dá 6,91 e a fase aqui é 25,63 dividido por 2 dá 12,81. Então, o que a gente pode concluir, pessoal, é que a depender do tipo de operação, como a gente já vinha alertando, a depender do tipo de operação matemática, é mais interessante que o número esteja na forma retangular e, por vezes, esteja na forma polar. É interessante que vocês observem aqui como se realiza a operação matemática desejada e aí vocês vão conseguir perceber se vai precisar transformar para retangular ou para polar. Então, pessoal, eu peço que vocês leiam o exemplo do exercício anterior, o quesito B, certo? E que vocês também façam, que vocês comparem com o resultado. Aqui a gente tem mais outro exercício, que é o exemplo 9.4, certo? E ele pede para transformar as senoides que estão aqui apresentadas, certo? Para fasores, certo? É importante contextualizar com o exercício anterior e lembrar que, que a gente vai precisar, por vezes, somar sinais de corrente, certo? Por vezes, multiplicar um sinal de tensão por um de corrente, como a gente já fazia quando a gente tinha circuitos puramente resistivos, certo? Por exemplo, lembrando que a primeira lei de Kirchhoff diz que a soma de todas as correntes em um nó é igual a zero. Mas se essas correntes forem sinais alternados, aqui na forma de cosseno ou na forma de seno, se a gente tivesse que somar isso na forma de cosseno, iria complicar um pouco, né? Então a gente vai transformar isso para o domínio de fasores, que são os fasores são números complexos, certo? Que representam os sinais de tensão ou corrente. E aí a gente vai conseguir manipular esses sinais complexos de forma mais fácil, sem precisar ter que ficar manipulando esses sinais aqui senoidais na forma de cosseno ou na forma de seno. Então, a ideia de fasor é que facilite o nosso estudo quando a gente for estudar análise de circuitos alternados, certo? Então vamos fazer o que está sendo proposto aqui nesse exercício, transformar senoides para fasores. Então vamos lá, vamos transformar esse sinal aqui de corrente, certo? 6 cosseno 50t menos 40 graus, isto é, a amplitude máxima desse sinal alternado de corrente é 6 amperes, certo? Ele varia em uma frequência de 50 radianos por segundo e ele está defasado em menos 40 graus, certo? E a gente quer transformar para a representação de fasor, que é um número complexo, que nos vai permitir utilizar esse número complexo para calcular e fazer análise de circuitos CA de forma mais fácil, porque as operações com esses números complexos serão mais fáceis quando a gente compara aqui com o sinal senoidal em função do tempo, certo? Então, ó, observem que é bem direto a gente transformar um sinal senoidal para o seu respectivo fasor quando ele está na sua forma de cosseno, certo? Então, a magnitude é 6, a fase é menos 40 graus, certo? E nunca esquecer de colocar a unidade. Agora a gente quer transformar esse sinal
de tensão, certo? Ele é um sinal senoidal na forma de seno. E aí, o que tem de diferente para a gente fazer? Tem de diferente que a gente precisa transformar para a forma de cosseno. E a gente já aprendeu a fazer essas transformações de sinais senoidais lá na nossa primeira aula, certo? A gente já tinha visto uma aula presencial e tinha feito exercícios também presencialmente, mas faz tempo, então por isso que eu preparei uma videoaula só sobre sinal senoidal. Então, quem tiver dúvida, eu sugiro retornar lá. E aí a gente pode lembrar que a gente tem uma ferramentazinha para fazer essa conversão, certo? Aqui embaixo é realmente mais seno de ômega t, certo, pessoal? Aqui a gente não está falando do plano cartesiano, a gente está falando de uma ferramenta para fazer a conversão. No caso, a gente quer converter para cosseno. E observem que aqui a gente fez o caminho inverso. A gente quer chegar em cosseno, mas aqui a gente fez o caminho inverso, certo? E vocês vão entender por quê. Nesse caso aqui, quando a gente faz o caminho inverso, a gente tem que menos seno de ômega t é igual a cosseno de ômega t, ó, mais 90 graus. O menos seno de ômega t é igual a cosseno de ômega t mais 90 graus, certo? Então, o nosso sinal aqui está na forma de menos seno. Então, a gente vai repetir aqui esse sinal. É igual a menos 4 vezes seno 30t mais 50. Como ficaria esse sinal agora na forma de cosseno? Observando que a relação que a gente achou anteriormente por meio dessa ferramenta aqui. Fica 4 cosseno, repete a magnitude, certo? 4 cosseno de 30t mais 50 mais 90, certo? Então, a gente vai ter um sinal de 4 cosseno 30t mais 140. E aí a gente vai apresentar esse sinal agora na forma de fasor, dado que a gente converteu para cosseno, para a forma de cosseno, sinal senoidal, a gente representa facilmente esse sinal na forma de fasor. A magnitude dele é 4, certo? E a fase dele é 140 volts. Não esqueça da unidade. Então, só relembrando aqui, observem que a gente quer transformar esse sinal senoidal, que está na forma de menos seno, para cosseno. Aqui na ferramenta gráfica a gente faz o caminho inverso, ó, certo? A gente quer transformar de menos seno para cosseno. E aqui na ferramenta gráfica a gente faz o caminho inverso. E aí a gente tem que menos c de ômega t é igual a cosseno de ômega t mais 90 graus. Se a gente tivesse percorrendo sentido horário, aí a gente teria um sinal negativo aqui, certo, pessoal? Anti-horário a gente sempre conta de forma positiva e horário a gente conta de forma negativa. Então, quem tiver dúvida, voltar à aula de sinal senoidal, certo? Que tem tudo a ver aqui também com essa aula de fasor. Como aplicar o conceito de fasores a circuitos contendo elementos como o resistor, o indutor e o capacitor? Qual a relação desses elementos de circuitos com os fasores? Vamos fazer essa análise primeiro para o resistor, certo? A gente vai ter aqui um sinal senoidal, certo? De tensão entre os terminais desse resistor. E a gente também tem um sinal de corrente aqui passando por esse resistor. A gente vai considerar como entrada para análise, né, dessa relação do fasor com o resistor o sinal de corrente. Então a gente aqui tem um sinal de corrente, certo? No domínio do tempo, na forma de cosseno, certo?
na qual a amplitude é Im, a fase é φ, e qual é, portanto, a tensão nos terminais desse resistor. A gente sabe que o resistor ele obedece à lei de Ohm, que é igual a tensão é igual a Ri. Então, nesse caso aqui, a gente vai substituir o valor da nossa função senoidal em função do tempo aqui nessa equação, e a gente vai ter como sinal de tensão nos terminais do resistor essa função senoidal. A gente consegue observar que não houve alteração na fase desse sinal senoidal em relação à entrada, houve alteração na amplitude do sinal, certo? Aqui a gente observou a representação no domínio do tempo e de forma similar como a gente fez anteriormente para a conversão de um sinal sinoidal no domínio do tempo para o domínio dos fasores, a gente consegue chegar nesses dois fasores aqui, certo? Então, se a gente for representar esses fasores no plano cartesiano com o eixo real e eixo imaginário, a gente viu que a fase permaneceu idêntica para cada um desses fasores, certo? O que mudou foi a amplitude da corrente em relação à tensão por causa do valor da resistência. E qual é a relação entre fasores e seus respectivos sinais senoidais, certo? Quando a gente tem como elemento de circuito o indutor. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é a relação tensão-corrente existente sobre o indutor. A gente sabe que a tensão em um indutor é igual ao valor da sua indutância vezes a derivada desse sinal de corrente que está em função do tempo, certo? No caso aqui, esse sinal que está em função do tempo é uma função na forma de cosseno, cuja amplitude é Im e cuja fase é φ. Então a gente tem um sinal senoidal de amplitude M, fase φ, na forma de cosseno, certo? A gente está utilizando esse sinal para fazer análise, né, desse circuito com indutor, para depois ver quais são as respectivas representações dos valores de corrente e tensão no domínio dos fasores, certo? Então, poderia ser outro sinal senoidal, poderia ser uma forma de seno, mas a gente está utilizando esse. E então, para a gente calcular esse valor de tensão nos terminais do indutor, a gente vai aplicar a derivada e multiplicar pela indutância. A gente já tinha visto essa relação de tensão corrente na aula de indutores, então quem precisar pode ir lá na aula e fazer uma revisão sobre esse assunto de indutores, certo? Lembrando aqui que quando a gente olha para esse sinal de corrente da entrada, né, a gente vê que é uma função composta. A gente tem a função cosseno e aqui a gente tem como argumento dessa função cosseno outra função em função do tempo, certo? Então a gente tem aqui uma função interna. Então é importante que a gente visualize e obedeça a regra da cadeia quando for aplicar a derivada. A regra da cadeia, ela diz que a gente deve aplicar a derivada a essa função externa, certo? Podemos dizer assim que seria o f, né? O cosseno. No caso, a gente tem que a derivada do cosseno é o menos seno, então a gente visualiza aqui como resultado menos seno, certo? Em função dessa função interna, que no nosso caso é ômega t mais φ, vezes
a derivada da função interna. No caso aqui, a derivada da função interna é menos, aliás, é ômega, né? Porque a derivada de ômega t é ômega, a derivada de φ é zero, então a gente vai ficar aqui como resultado menos ômega vezes L do indutor vezes a amplitude da corrente vezes seno de ômega t mais φ. Então esse é o valor de tensão presente no na saída do nosso indutor. Como a gente quer representar esse sinal na forma de fasor, é importante que a gente converta ele para a sua forma de cosseno, certo? Então, a gente pode trazer aqui aquela ferramenta gráfica que a gente aprendeu na aula sobre sinais alternados. Então, quem tiver dúvidas sobre como converter uma forma senoidal em outra, eu peço que vocês revisem esse conteúdo de sinal alternado, certo? Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem um sinal na forma de menos seno, certo? Na forma de menos seno, e a gente quer converter para cosseno. Então, qual relação a gente tem entre essas duas formas senoidais? A gente tem que o menos seno vai ser igual ao cosseno adiantado em 90 graus, certo? O menos seno vai ser igual ao cosseno adiantado em 90 graus. Então, a gente obtém aqui essa esse valor de sinal sinoidal final para o valor de V antes de a gente transformar para fasor, né? Transformando para fasor, os valores de corrente e tensão, a gente tem que o valor de corrente a gente vai ter o valor da amplitude e o valor da fase, e aqui, para o caso do sinal de tensão, a gente vai ter que a amplitude vai ser o valor da frequência angular em radianos por segundo vezes o valor da indutância vezes o valor da amplitude da corrente. E a fase desse sinal vai ser φ, certo? Mais 90 graus. Significa que o sinal de tensão, então, ele está adiantado em 90 graus em relação ao sinal de corrente quando a gente tem um sinal senoidal na forma de cosseno passando por um indutor. Então, pessoal, representando esse sinal de tensão que está na forma de fasor, certo? Para o domínio da frequência, certo? A gente tem essa equivalência que a gente viu que é bem direta, quando a gente transformava o número complexo da sua forma polar para a sua forma exponencial, ou seja, a magnitude aqui, né, permanece a mesma. A gente relembra, né, que o fasor é um número complexo, certo? E nesse caso aqui a amplitude é ômega, a frequência angular em radianos por segundo, vezes a indutância do indutor, vezes Im, que é a amplitude máxima da corrente, que é o sinal de entrada, certo? E aqui a gente tem o ângulo que vai ser igual a φ mais 90. Lembrando que quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base, somos expoentes, no caso a gente está fazendo o caminho inverso aqui, certo? Com o objetivo de chegar aqui nessa relação final entre dois fasores, tendo como entrada um fasor de corrente e tendo como saída um fasor de tensão, certo? Aqui a gente tem Im vezes EJφ, essa é a forma exponencial, certo? Do sinal de corrente, mas a gente pode representar ele aqui na forma de fasor, certo? E esse é
elevado a J vezes 90, pessoal, é igual a J, certo? Que é a nossa unidade imaginária. Então, toda vez que a gente tiver um sinal adiantado em 90, a gente pode multiplicar por J, caso a gente queira estar com essa representação, certo? Se a gente tiver um sinal atrasado em 90, a gente pode multiplicar por menos J. Então, a gente obtém essa relação final aqui. O fasor de tensão é igual a J vezes ômega, a frequência angular em radianos por segundo, vezes o valor da indutância, vezes esse I aqui, que é o fasor de corrente, isto é, o sinal de entrada. Então, a gente obteve aqui uma relação tensão-corrente na forma de fasor, ambos na forma de fasor. Então, fazendo a revisão do que a gente viu, agora por último, a gente tem um sinal sinoidal, certo? De amplitude M, fase φ, na forma de cosseno, passando por indutor. A gente vai ter um sinal de tensão na saída, de amplitude ômega, que é a frequência angular em radianos por segundo, vezes a indutância do indutor, vezes a amplitude máxima da corrente do sinal de entrada, certo? Nesse caso, a gente também tem um sinal senoidal na forma de cosseno, a gente precisou transformar ele depois que a gente aplicou a derivada para poder achar o seu respectivo fasor de uma forma mais fácil, certo? Então, a gente sabe que esse sinal aqui é um sinal adiantado em 90 graus quando a gente compara com o sinal de entrada, e a gente pode comparar porque os dois estão aqui na forma de cosseno, certo? Então, aqui a gente também tem a representação no domínio de fasores para cada um desses sinais, o de corrente e o de tensão. Aqui a gente vê, aqui a gente vê a representação gráfica desses correntes, desses sinais de corrente e tensão. A gente vê que o sinal de tensão está adiantado em 90 graus em relação ao de corrente, certo? E por último aqui a gente obteve uma relação entre esses dois fasores por meio dos valores da frequência angular, por meio da indutância desse indutor, certo? Multiplicado pelo J, que é o valor de unidade imaginária. Por último, aqui a gente vai ver a relação entre fasores, né, de tensão e corrente para esse elemento passivo do tipo capacitor, certo? Aqui a gente tem que a tensão vai ser o nosso sinal de entrada, porque a gente tem essa relação corrente-tensão para o capacitor, certo? Então, a gente vai ter um sinal de tensão senoidal de amplitude Vm, fase φ na forma de cosseno como sinal de entrada. A tensão vai ser o sinal de entrada. Então, para obter esse sinal de corrente, vocês podem derivar esse sinal de tensão, assim como a gente fez para o sinal de corrente quando a gente estava analisando o indutor. Aqui nesse slide a gente trouxe a relação final entre esses fasores de corrente e tensão, mas vocês podem também fazer o passo a passo, como a gente fez, e muito provavelmente vocês vão chegar aqui nessas relações que se apresentam nessa parte final, certo? É tanto que observem que agora a gente trocou, né, o sinal de tensão, ele está na entrada, e a gente obtém essa relação tensão corrente de forma aqui invertida, o que faz totalmente sentido, certo, pessoal? Então a gente tem aqui que o fasor de tensão é igual a I, o fasor de corrente, certo, sobre J ômega, que é a frequência angular em radianos por segundo do sinal de entrada, vezes o valor da capacitância, certo?
Nesse caso aqui, a gente também poderia multiplicar por menos j, significando que esse sinal ele está atrasado em 90 graus em relação ao sinal de corrente, pessoal. Então, o sinal da tensão, que é o sinal de entrada, está atrasado em 90 graus em relação ao sinal de corrente. A gente pode ver isso de forma gráfica, né? Aqui, por meio do diagrama fasorial para o capacitor. Então, no caso, no caso de sinais senoidais passando por um capacitor, a gente tem que o sinal de tensão está atrasado em 90 graus em relação ao sinal de corrente. A gente poderia ter como referência ainda a corrente, então a gente diria que ela estaria adiantada em 90 graus em relação ao sinal de tensão. A gente representa aqui a tensão, né, como fasor, né, a sua magnitude, a corrente e os seus respectivos ângulos de fase. Então a gente fica por aqui, pessoal, em relação a esse tema, certo? Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Esse é um assunto que a gente precisa de mais atenção, então eu peço que vocês façam os exercícios propostos, certo? Inclusive, façam mais exercícios para que vocês gerem dúvida e que a gente, no momento síncrono, consiga chegar a um denominador comum, certo? Até mais, abraço.